Boa noite. Boa noite, pessoal. Opa. Estamos iniciando. Deixa eu ajeitar aqui as coisinhas. Iniciando mais uma live aqui na Mais Psicólogos. Deixa eu só ver se está tudo certo. Comecei 2 minutinhos antes do nosso horário, só para dar um tempo para a galera chegar. Deixa eu ver. Pronto, estamos aqui, estamos ao vivo. Muito bom. Eu vou pedir para quem tiver online, só me dar um retorno se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Que isso é o mais importante, que vocês estejam me ouvindo. Peraí. Até agora nada, hein? Será que vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tô vendo que tem uma galerinha que tá entrando, mas até o momento nenhum comentário, é isso? Deixa eu ver se tá aparecendo. Ah, agora apareceu. Lourdes Pinheiro comentou. Obrigado, Lourdes, que tá ótimo. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite, Lucilene. Que bom que vocês estão me ouvindo, então. Muito bom. Yuli, acho que é Yuli. Boa noite, Yuli. Karine, então agora os comentários estão aparecendo. Agora eu acredito que está tudo ok. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite a todos. Como de praxe, eu vou dar uns 4, 5 minutinhos para o pessoal ir chegando aqui na live, para eu começar de fato o nosso bate-papo. E como eu normalmente falo, a ideia é que seja literalmente um bate-papo, pessoal. Não é nada muito técnico, nada muito teórico. A ideia é justamente ser um bate-papo para a gente refletir sobre algumas coisas, hoje em especial sobre casamento. A gente vai pensar um pouquinho junto com vocês. A ideia é que a gente pense um pouco como estão os casamentos hoje em dia, como estão os nossos casamentos para quem é casado, como que essas relações estão se dando, se estão boas, se não estão. Falar sobre alguns erros e algumas dificuldades que a gente encontra normalmente nos casamentos. E aí, como eu falei, a ideia é que seja um bate-papo leve. Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque a ideia é que junto com vocês a gente consiga pensar em algumas coisas, tá? A minha ideia não é ficar só trazendo as minhas ideias. Eu quero que vocês comentem, que vocês façam perguntas, enfim. Vou pedir para vocês compartilharem a live aí para mais pessoas ter acesso também. E aí a gente vai trocando uma ideia. Certo? Eu acho que é isso. Yuri perguntou qual é o tema. Eu vou falar, acho que eu acabei de falar, né? Mas eu vou falar sobre casamentos, Yuri. Principalmente como os casamentos estão se dando hoje em dia. Eu queria só deixar claro que eu não vou entrar muito não pretendo entrar muito em parte religiosa de casamento, tá? Eu pretendo falar do casamento como um tipo de relação, um tipo de relacionamento que as pessoas se propõem a ter umas com as outras, e vou pensar no casamento como uma situação que para nós, para quem é casado, obviamente, é um momento de coisas boas e ruins, e a gente vai tentar colocar isso numa balança, tentar, se for possível, equilibrar um pouquinho isso daí. Quem tiver dúvida, quem nunca assistiu live minha, quem tiver dúvidas, comentários, pode fazendo, que durante a live eu vou acompanhando e vou pegando os comentários durante toda ela, tá? Eu não deixo pro final para ver comentário, tá bom? Vou me apresentando, já está dando nossos 3, 4 minutinhos. Vou começar a me apresentar para aqueles que não me conhecem, e aí a gente começa de fato o nosso bate-papo. Pode ser? Acho que pode, né? Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, psicólogo clínico e responsável aqui pela Mais Psicólogos. Eu que sou o idealizador da página. Também tenho uma outra página que é a minha profissional, que é psicólogo Rodolfo Sampaio mesmo.
Como eu disse, sou psicólogo clínico, faço atendimento clínico. Provavelmente semana que vem vou estar iniciando nos atendimentos online também, nas orientações online. E atualmente eu faço um trabalho também em um NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idosos. Então me divido nessas tarefas aí, além de fazer lives aqui toda sexta-feira às 20 horas. Não sei também se quem está aqui sabe, mas toda sexta eu estou aqui trazendo algum tema sobre comportamento, psicologia, sociedade, enfim. A ideia é que toda semana a gente consiga fazer uma reflexão sobre alguma coisa diferente, certo? E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre casamento, casamentos. Para a gente refletir um pouquinho como que esse tipo de relação está se dando hoje em dia, para quem é casado como que está, para quem conhece pessoas casadas e o que vê, o que entende, o que sente, quem pretende casar, enfim. A ideia, resumidamente, é essa da nossa live hoje, tá bom? Deixa eu só ver quem está aqui, deixa eu só ver os comentários. Boa noite, Karine, Laís, Elisete, minha mãe, está acompanhando mais uma live, como sempre. Deixa eu ver. A Lulupe falou que está travando. Se para mais alguém estiver travando, por favor, só comenta aqui para mim, por gentileza. Renata, boa noite. Som e vídeo ok, obrigado. Tema casamentos. Boa noite, Maria. Já falei o tema para Yuli. Thales. Aê, Thales. Renata. Legal, Renata. O tema veio a calhar para você. Que bom, espero poder ajudar. Patrícia, boa noite. Obrigado pelo compartilhamento, Laís. Tá bom. A Lulupe falando que tem dificuldade para falar sobre casamento. Tudo bem. Se alguém que está acompanhando a live tem alguma questão, algum problema com casamento, mas não se sente à vontade para fazer nenhuma pergunta ou alguma colocação aqui na live, não tem problema. Ninguém é obrigado a comentar. Se alguém precisar, quiser mandar mensagem aqui privada aqui na página ou na minha página profissional, quiser tirar alguma dúvida, algum tipo de orientação, fiquem à vontade, que depois a gente pode conversar em particular, porque realmente tem coisas que não são interessantes a gente compartilhar em público, tá? Então não se sintam obrigados a quem tiver algum tipo de questão nesse sentido, tá bom? Boa noite, Veralice, Janair. Andressa, da Universo da Psicologia, que legal, muito bem-vinda, Andressa, uma psicóloga parceira nossa, muito gente boa, profissional excelente, super indicada, hein? Boa noite, Aline, Luciana, Amanda, Jéssica, boa noite, todo mundo dando boa noite. Bora lá, acho que a gente pode começar nosso bate-papo, quem estiver chegando aí será muito bem-vindo, mas como já temos um bom público aqui, a gente pode começar a nossa troca de ideias. Bom, pessoal, como eu falei, a minha ideia não é trazer nada muito teórico, nada muito técnico sobre esse tema. É justamente para a gente refletir um pouquinho. Então, eu vou falar de casamento, mas aí eu acho que tem algumas coisas que vão servir para quem está namorando, por exemplo, quem tem algum outro tipo de relacionamento que não seja necessariamente o casamento em si. É lógico que o casamento em si ele tem algumas particularidades, mas aí a gente tenta adaptar algumas questões para outros tipos de relacionamento. Deixa eu só fazer uma pergunta. Do pessoal que está acompanhando aqui a live, eu queria saber quem é psicólogo, estudante. Também gostaria de saber quem aqui é casado. Não precisa falar se o casamento está bom, está ruim, mas só colocar se é casado para eu ter uma ideia da quantidade das pessoas que estão acompanhando, se são casadas ou não. Só para eu ter uma noção de quem está acompanhando, tá bom? Obrigado, Veralice. Karine já colocou que é casada, legal. Aline casada, bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Casamento é algo, acho que histórico na nossa sociedade. Desde que quase que o ser humano existe, o casamento estava ali perto, né? E durante os anos, o casamento ele foi mudando bastante. Desde a forma que a pessoa buscava um casamento, quanto da forma que ela mantinha o casamento. Eu não pretendo falar muito de história de antigamente, pretendo falar mais de como o casamento está hoje em dia. Hoje em dia, eu até decidi trazer esse tema do casamento porque eu vejo com muita frequência diversos casais extremamente infelizes. Essa que é a grande verdade, esse que foi o grande motivo de eu querer trazer esse tema. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas assim, uma coisa até meio óbvia. Por que tem tanta gente casada e tanta gente casada infeliz?
Não sei se quem está aqui acompanhando se sente se vê desse jeito, ou se conhecem casais que estão mais ou menos desse jeito. Quando eu digo infeliz, não é aquela pessoa que está, nossa, extremamente mal com o casamento, mas ela é aquela pessoa que muitas vezes está muito mal com o casamento, ou que ela está desanimada, que ela não vê a menor graça, que ela não faz questão, que assim, o casamento para ela em nada é a mesma coisa. Eu vejo muitas pessoas assim, tanto em atendimento, quanto colegas, pessoas do meu convívio normal, sabe? Do meu convívio pessoal, melhor dizendo. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque teoricamente, se a gente for pensar, a gente não casa para ser infeliz. A gente casa porque a gente gosta de alguém e a gente quer ter mais momentos bons com essa pessoa. Só que muitas vezes chega um momento que esses momentos bons começam a diminuir a frequência que eles aparecem e outras coisas ruins vão aparecendo e aí, muitas vezes quando a gente vê, tá num momento extremamente ruim e não consegue nem lembrar por que está casado. E aí eu acho que esse é um primeiro ponto que eu gosto de refletir sobre isso, que é assim, às vezes a gente não para pensar por que a gente casa, ou se eu sou casado, por que eu casei? Parece uma pergunta meio besta, mas assim, como eu falei, casei porque eu queria ficar com a pessoa. Tá, num geral é isso, eu casei porque eu gosto do fulano, da fulana, e eu quero ficar perto dele. Mas nem sempre é só isso, nem sempre é tão simples assim as escolhas que a gente faz para querer viver com um parceiro, com uma parceira. Nem sempre é tão simples assim. Talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar de pessoas que casaram, aceleraram um casamento porque tinha muito problema com os pais em casa. Não, eu namorava, estava legal, mas aí eu corri para casar de qualquer jeito porque eu não aguentava mais minha mãe e meu pai. Aí você fala, tá, então na verdade você casou porque você tinha um problema e você tentou fugir desse problema. Tá. Eu casei logo, corri para casar porque eu tenho medo de ficar sozinho, então primeira pessoa que apareceu eu já tentei casar logo, já casei logo para não correr risco de ficar sozinho. Tá, então não foi simplesmente por amor que você casou, foi por medo de ficar sozinho. Tá, legal. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a gente muitas vezes casa meio por N motivos e não para refletir sobre isso. E isso é extremamente importante. Se eu tenho 5, 15 anos de casado, por que eu não posso tentar entender como que esse casamento começou? Às vezes, lá atrás eu vou enxergar e falar, putz, mas eu casei por causa disso, e hoje isso pesa dessa forma para mim. E aí eu começo a tentar entender um pouquinho mais como que a coisa chegou até aqui. Porque quando a gente está em um casamento, numa relação que não está legal, não foi de uma hora para outra. Alguma coisa aconteceu. E eu não estou falando, pessoal, de uma briguinha que, briguei e estou emburrado. Não, estou falando de uma relação que está durante algum tempo ruim, te fazendo mal, que não está legal. Então é legal a gente tentar pensar assim, onde que a coisa desandou? Ou como que começou, para eu entender como que começou, como que a coisa foi andando, para eu entender como que está hoje. É bacana fazer esse tipo de reflexão, tentar entender por que, ou principalmente onde que perdeu o caldo ali, sabe? Onde que alguma coisa passou que a gente não percebeu. Deixa eu só ver aqui o pessoal que comentou. Karine casada, Aline casada, Lucilene casada, Amanda casada, Miriam casada, Luciana também, Vera Alice, Luciana casada e psicóloga, Renata casada, paciente e simpatizante de psi, que legal. Renata tá falando que tá se separando. Bacana, não bacana de legal, né? Mas interessante você trazer isso, que a gente vai falar um pouquinho de separação também. E aí, continuando, a gente muitas vezes chega no momento da relação do casamento que tá tudo horrível e eu não sei nem aonde foi que a coisa começou a ficar horrível. A gente só consegue ver o hoje, assim, hoje tá horrível. Tá, mas quando que ficou horrível? Quando que a coisa desandou? Deixa eu tentar prestar atenção, deixa eu tentar perceber o que está acontecendo, enfim, em que momento que a coisa desandou. Até porque a gente tem que lembrar de algumas coisinhas bem simples. Nenhum casamento ele é 100% felicidade. Acho que isso todo mundo que está aqui deve concordar comigo. Nenhum casamento é só alegria.
todos os casamentos vão ter problemas, vão ter dificuldades, porque a vida é assim. E não é só no casamento que a gente tem problema, é durante toda a vida. A gente tem problema no trabalho, tem problema na saúde, tem problema financeiro. Todas as nossas áreas da vida, em algum momento, vai ter algum problema. Maiores ou menores, mas vai ter. A gente não tem como fugir disso. E aí, quando eu entendo que eu tenho problemas, mas esse problema que eu percebo que é além do, entre aspas, normal, aí eu preciso tentar prestar atenção e, como eu falei, tentar entender de onde vem, o que está acontecendo. Outro ponto que é fundamental e muitas vezes a gente esquece. O casamento, o relacionamento, ele é feito por quantas pessoas? Por duas, no mínimo duas, né? Por duas pessoas. Então, a responsabilidade e a obrigação da relação fluir ou rolar de uma forma bacana é dos dois. Muita gente esquece disso, muita gente mesmo. A pessoa está numa relação, acha que está ruim, ou ela culpa só o outro, ou ela fica se culpando, como se assim, não, só ele errou ou só eu errei. Esquece. Ficar pensando dessa forma não vai levar a lugar nenhum. Normalmente até o contrário, tende a gente começar a enxergar tudo errado o que está acontecendo. A relação é dos dois. Então, se a minha relação não está legal, alguma coisa comigo e com o outro não está bacana. Só que, vamos começar a tentar pensar em alguns exemplos. Eu sou casado e aí eu sou muito difícil com algumas questões. E aí minha esposa ela tenta entender, só que chega uma hora que ela cansa e tudo mais. O problema é simplesmente eu? Ou o problema é ela? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma dificuldade, se o meu parceiro tem uma dificuldade, essa dificuldade faz parte de mim também porque ela faz parte da relação. Ela não é simplesmente dele. Então, quando a gente casa com alguém, a gente casa com as qualidades, com os defeitos, com tudo que está em volta daquela pessoa. Certo? Muitas vezes a gente acaba esquecendo esse detalhe. Vai vir com tudo. Vai vir com as dificuldades também. Só que quando a dificuldade aparece, ela não é só do outro, ela é minha também. Então, se ele não sabe lidar com a dificuldade, eu também não estou sabendo. Eu também não sei lidar com a dificuldade. E isso vai pesar? Sim, vai pesar, não tem como. Então, por isso que a responsabilidade é dos dois, não é só de um, não é só do outro. Muitas vezes a gente vai enxergar aquilo que está mais evidente, que é de um ou de outro, que às vezes parece que incomoda mais, que dificulta mais a relação, mas ainda assim a relação é dos dois. Isso é muito importante a gente lembrar. A relação não é só minha, não é só do outro, tá? Isso, como eu falei, é muito comum a gente ver nas pessoas. Principalmente quando a relação não está legal, né? Quando está tudo bem, tranquilo, a gente nem lembra de problema. Quando a relação está bacana, a coisa flui que é uma beleza. A gente deixa passar problemas despercebido, tranquilo. Mas quando não está legal, aí a coisa vai pesando. Deixa eu só ver aqui, a Ruth, aluna de psicologia, 55 anos e 36 de casada. Que legal, Ruth. Que bacana. Então, vamos lá. Então esse é outro ponto. A responsabilidade é dos dois, são dos dois, não é só de um dos dois não. Os dois têm responsabilidade para que a coisa dê certo. Só que aí acontece um detalhe. Se a responsabilidade é dos dois e por acaso um dos dois não está mais afim, como é que fica a relação? Como é que fica um relacionamento entre duas pessoas que um não quer mais se relacionar? Não fica relação, não existe mais relação nesse caso. A gente esquece disso e aí entra na responsabilidade. Sabe aquela coisa de quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga? É mais ou menos assim. Quando um não quer, não existe relação. Não existe uma relação de que eu estou fazendo minha parte e o outro não quer nem mais saber de mim. Isso não é relação. E isso é muito importante também para quem está tentando segurar uma relação, um casamento, um namoro, enfim, e o outro não está nem aí. E aí entra de repente até o que quem comentou aqui atrás? Fugiu. Alguém comentou aqui quando chega uma possível separação. Esse é um bom momento para a gente identificar que pode ser um momento de separação. Quando uma das duas partes não quer mais se relacionar. Se o outro não quer mais se relacionar, até que ponto eu tenho a obrigação de ficar insistindo, tentando? Tem um limite? Todo mundo tem limite.
Muita gente pergunta isso, mas até quando eu aguento, até quando eu devo aguentar, até quando eu tenho que dar uma chance, até quando eu tenho que insistir? Não existe uma regra para isso. É de cada um para cada um. Cada relacionamento é um relacionamento, cada pessoa é uma pessoa. Eu não gosto de dizer assim, você tem que insistir até tal ponto. Vai de cada um. Você tem que insistir até o momento em que você acha que tem que insistir, e isso é cada um que vai sentir, não sou eu que vou falar, e até aquele momento que isso não está te fazendo mal. Isso é fundamental. Se você está insistindo em uma relação que não te faz bem, para que insistir? Você insiste numa relação que não te faz bem com alguém que não está nem aí para você, isso não é relação, isso não é casamento. Só que tem um outro lado que é importantíssimo também que a gente precisa considerar. O casamento, eu costumo dizer que ele é uma aposta muito grande. Por exemplo, quando eu escolhi fazer faculdade, escolhi fazer psicologia, eu estava apostando, acreditando que eu me daria bem, que daria certo, que eu conseguiria passar, que eu ia me formar. Isso é uma aposta. Que eu conseguiria trabalhar na área, que eu poderia ser um bom profissional e tudo mais. Estou apostando nisso, estou acreditando nisso. O casamento ele é mais ou menos a mesma forma. Quando a gente casa com alguém, quando a gente escolhe casar com alguém, a gente normalmente faz uma festa, faz uma reunião com um monte de gente conhecida, um monte de gente que gosta da gente e tudo mais, e anuncia para todo mundo ali assim, pessoal, eu estou apostando que vai dar certo com fulano. O casamento é basicamente isso. É o momento em que a gente expõe publicamente para todo mundo, e principalmente as pessoas mais importantes da nossa vida, que eu estou fazendo uma aposta. Isso que é o casamento, socialmente falando. Só que passou 1 ano, 2, 3, 4, não importa quanto tempo. Chega um momento que eu falo, putz, não está dando certo. Já tentei, já insisti e tal. E aí a gente decidiu separar. Mesmo que o casamento esteja muito ruim, é fácil se separar? Tomar essa decisão de separação é fácil? Não, não é. Eu costumo dizer que assim, mesmo se você tiver motivo para se separar, ainda assim não vai ser fácil se separar. Por quê? Por motivos bem simples. O primeiro porque normalmente quando a pessoa que está casada há alguns anos decide se separar, a vida dela inteira está junto com a outra pessoa. Então dá um trabalho se separar. Nunca me separei, mas eu já vi o trabalho que dá um casal se separar. E aí tem que ver quanto cada um vai ficar, a casa vai ficar com quem, tem o carro, muitas vezes tem filho, com quem esse filho vai ficar, como que a gente vai explicar para ele se for filho pequeno, como que a gente vai trazer isso para a sociedade de novo. Como que eu vou voltar muitas vezes para aquelas mesmas pessoas no casamento que eu falei, vai dar certo, eu vou voltar para elas e falar assim, não deu certo. Como que eu vou fazer isso? Com que cara que eu vou chegar para todo mundo e falar, lembra que eu falei que ia dar certo? Não deu. Não é fácil. Só que não é impossível. Principalmente porque acima disso está o nosso bem-estar e a nossa saúde. Acima de tudo isso. Acima de qualquer regra social, de qualquer vergonha, está a gente. Em primeiro lugar tem que estar a gente. Se eu não estiver em primeiro lugar, a coisa não vai rolar, não vai dar certo. E isso serve, essa questão do eu me em primeiro lugar, para um casamento bom e para um casamento ruim. Por quê? Se o casamento está ruim e eu não me coloco em primeiro lugar, eu vou ficar insistindo numa relação que está me fazendo mal. Então, para que eu estou insistindo em algo que está me fazendo mal? Porque eu não me enxergo como pessoa, como merecedor, como alguém que tem valor. Por isso. Então, se eu não me coloco em primeiro lugar, a relação ruim vai me fazer muito mal, porque eu não vou conseguir sair dela, ou eu vou ter muita dificuldade de sair dela. Então, esse é um primeiro ponto. Se a relação tá boa, vamos pensar numa relação que tá legal aí, tá tranquila. Se eu não me coloco em primeiro lugar, eu vou começar a viver só pelo outro. Em algum momento isso vai pesar. Hoje pode estar tudo bem, porque não está pesando de alguma forma, mas em algum momento isso vai pesar.
Em algum momento eu vou começar a viver mais pelo outro do que por mim. Em algum momento eu vou me deixar de lado e isso vai pesar. Então, fundamental, a gente em primeiro lugar. E eu não estou falando a gente em primeiro lugar de, não me importo com o outro. Não, tem que se importar, é uma relação. Só que eu estou dizendo que a gente tem que abrir mão pelo outro, porque é um casamento sim, mas tem limite. A gente abre mão até um certo ponto. A gente a gente se coloca à disposição do outro até um certo ponto. Até um certo ponto de que vale a pena colocar. Por quê? Eu abro mão pro outro quando eu vejo que ele está abrindo mão por mim também. Isso é muito bacana. Isso é excelente. Eu tenho o maior prazer do mundo de abrir mão pelo meu parceiro, pela minha parceira, quando eu vejo que ele também faz isso. Porque aí é uma relação, aí está vindo dos dois lados a coisa bacana. Agora, se só eu faço, e aí? Eu não tenho retorno? Como que faz? Como que fica isso? Que casamento é esse? Que relacionamento é esse? Não é relacionamento, ponto. Claro, isso não é relacionamento. Isso é uma tentativa de alguma relação, mas um relacionamento mesmo não é. Deixa eu só ver que está travando aqui. Pronto. E aí, se a gente não tem isso claro, a coisa vai desandando. Porque fato que ter uma vida de casado durante alguns anos, durante um bom tempo, de uma forma saudável, é difícil sim. Não é fácil. Quem fala que o casamento é tranquilo, qualquer um casa, não é. Se você não estiver disposto, você e o seu parceiro não estiverem dispostos, dificilmente a coisa vai dar certo por muito tempo. Porque um ano, outro, durante alguns momentos, tranquilo. A vida, num geral, ela traz muita novidade pra gente, ela acontece muita coisa. E muitas vezes no casamento a gente vai se preocupando, meio que ficando com atenção no que está acontecendo na vida e não presta atenção no casamento. Então por isso que a gente vive muitos anos, às vezes, num casamento ruim, prestando atenção no que está acontecendo lá de fora, sem dar atenção para o casamento. Isso é muito normal. Já cansei de ouvir também pessoas que assim, eu prefiro trabalhar o dia inteiro do que voltar para casa para ficar lá com meu marido, com a minha esposa, enfim. Ué, alguma coisa está estranha. Alguma coisa não está legal. Por que eu prefiro trabalhar, por mais que eu ame meu trabalho, por mais que eu goste muito do que eu faço, por que eu prefiro fazer alguma coisa sempre do que ficar com meu parceiro ou minha parceira? Alguma coisa não está legal. Isso é um sinal muito claro, só que às vezes a gente deixa passar despercebido. Não, eu trabalho bastante porque eu gosto do meu trabalho. Tá, mas e aí? É só trabalho a vida? Não, não é. Então, diversas vezes, esse tipo de exemplo acontece muito e a gente não repara. E muitas vezes as pessoas falam pra gente, fulano, nossa, que estranho, como tá o ciclano? Não sei dele, não me importo. E deixando claro, eu não estou falando de uma briguinha de um final de semana, estou falando de um casamento que está durante semanas, meses, anos, de uma forma extremamente ruim, de uma forma nada saudável. Só que, como eu disse, é difícil enxergar e assumir que não deu certo, que não está dando certo. É difícil, não é fácil. Então, o que é mais fácil? Eu assumir que não está dando certo, ou antes de não dar certo, eu cuidar dele? Isso é praticamente com tudo. A gente precisa prevenir. É muito mais fácil eu prevenir a minha relação para ela não chegar num momento ruim do que eu esperar chegar e depois eu vejo o que eu faço. Isso é com tudo. Isso é com a minha saúde, isso é com cuidado com meu filho, isso é com as minhas contas. Se eu deixar a coisa rolar e só prestar atenção lá na frente, eu corro um risco muito grande de chegar no momento que não vai ter volta. E não é isso que a gente quer. Normalmente não é isso que a gente quer. Então é muito mais fácil, hoje o casamento tá legal? Tá legal. Putz, que bacana. Mas deixa eu pegar hoje e tentar ver o que eu posso melhorar. Deixa eu tentar buscar maneiras e possibilidades de eu fortalecer esse casamento. Como que eu fortaleço o casamento? Ótima pergunta. Sempre tem bastante pergunta nesse sentido. Primeiro, básico que vocês veem em qualquer revista aí de fofoca.
conversa. Se você não se comunica com o seu parceiro e vice-versa, como que eu mantenho uma relação sem conversa? E eu não estou falando conversa de falar que, nossa, estava chovendo hoje, né? Você viu? Vi. Você viu que o porteiro não está aí hoje? Isso não é conversa. Isso é fofoca quase. Conversa de verdade, de como que você tá, como que eu tô. E não é perguntar como que você tá superficial. Um casamento, teoricamente, é a pessoa que você mais confia, que você tem mais afinidade, mais intimidade, e a gente precisa trabalhar isso. Eu preciso trabalhar a minha intimidade, a minha afinidade com a minha parceira, com o meu parceiro. Então assim, vamos conversar de verdade, a gente precisa se aprofundar nas nossas conversas. Eu preciso saber o que o outro pensa, e ele precisa saber o que eu penso. Achismo, pior coisa que tem para uma relação. Eu acho que ele gosta disso, eu acho que ela está pensando aquilo. Esquece. Isso acaba com qualquer casamento. Se você ficar no achismo, você não conhece a pessoa com quem você está casado. E eu conheço conversando. Eu conheço sabendo o que ele gosta, do que ele não gosta que eu faço, do que ela gosta que eu faço. Que cor que seu marido mais gosta? Qual que é o prato que a sua esposa mais gosta? Você sabe qual que é a roupa que ela tem no armário que ela ama? Você está sabendo que ela está precisando comprar sapato? Você sabe que ela está infeliz no serviço? Você sabe que o seu marido está muito triste porque aconteceu um acidente com um colega dele? Eu estou dando exemplos que são banais, mas são extremamente importantes para mostrar o quanto eu conheço ou não, o quanto eu estou próximo ou não do meu parceiro. Muitas vezes é difícil tocar em alguns assuntos, mas se eu não toco em assunto nenhum, vai ser difícil ter um casamento assim. Então, a dica mais besta, mas é uma das mais importantes. Comunicação. Se eu sei o que meu parceiro gosta ou o que ele não gosta, é muito mais fácil para mim lidar com ele. Se ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, é muito mais fácil para ele lidar comigo. Comunicação, pessoal, a gente precisa conversar. Não sei como que eu converso, eu não sei como que eu começo um assunto. Bota um filme sobre um assunto que você acha que é bacana conversar e começa a falar do personagem do filme. Nossa, você viu que o fulano fez isso? O fulano fez isso. E aí começa uma conversa. Formas de iniciar uma conversa, assuntos para conversar é o que não acaba mais. Assunto para conversar você vai ter a sua vida inteira, mas você precisa querer conversar com ele e com ela. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, que eu já falei um pouquinho e daqui a pouco só eu tô falando aqui, vocês não estão falando nada, hein? Deixa eu ver aqui. Amanda, o casamento é uma arte de resolver problemas. Quando nos casamos, junto ao outro vem a sua bagagem. Perfeito, Amanda. A gente não casa só com a alegria, né, da pessoa, a gente casa com tudo. Dizem até aquela coisa assim, a gente casa com fulano ou com a fulana e vem o sogro e sogra, vem toda a família junto. É mais ou menos isso. Elisete, o casamento é fundamental o diálogo. Perfeito, é o que eu estava comentando agora, né? Conversa, o diálogo é fundamental. Nossa, primeiro ponto. Ruth, primeira vez que consegue assistir, tá amando. Que bom, Ruth. Fico feliz que esteja gostando do nosso bate-papo. Dalva, vamos lá. É normal o marido levar 8 meses sem procurar a esposa? Pergunta interessante, Dalva. Vamos lá. Eu não posso generalizar. Eu não posso, sem conhecer a pessoa, falar, normal ou não. O que a gente pode pensar? O normal, para cada um, eu preciso ter um contexto, eu preciso entender assim, eu tô casado, sei lá, há 10 anos. E desde que eu tô casado, a nossa relação, minha com meu marido, com minha parceira, sexual, sempre foi de tal forma. Sempre foi, uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez a cada 8 meses. Sempre foi assim. Se sempre foi assim, tá normal. Porque sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Antes era de uma forma, depois ficou de outra e hoje tá a cada 8 meses. Então não era assim e hoje tá assim, talvez tenha algum motivo. Não necessariamente seja algo extremamente ruim, mas pode ter algum motivo que às vezes pode ser uma coisa besta de, ele tá com vergonha porque ele engordou. Sei lá, tô dando um exemplo
besta, simples, mas pode ter algum motivo que talvez você não saiba. E aí vem aquela coisa assim, tá, se eu acho estranho que o meu marido não me procura há 8 meses, eu já conversei com ele, não conversei, a gente já trocou esse tipo de informação de o que você acha disso, tá tudo bem, não tá tudo bem. Eu não gosto de dizer, Dalva, de generalizando que assim, não, isso é normal, isso acontece. Não sei se isso acontece com todo mundo. Pode acontecer com algumas pessoas? Pode. Pode acontecer com fulano que os últimos 8 meses foram só problema na vida dele. O cara perdeu o emprego, depois morreu um colega dele, depois ele teve um problema para resolver, sabe? Aconteceu um monte de coisa de uma vez que ele não estava com cabeça para isso mesmo, que ninguém vai estar. Isso é uma coisa. Não, nos últimos 8 meses está tudo ótimo, está tudo bem, não aconteceu nada, não era assim antes, agora está assim. Então talvez tenha alguma coisa que eu não esteja enxergando. Como que eu posso descobrir? Conversando. Simples. Mais ou menos simples. Mas conversando. Não, mas eu já tentei conversar, ele não me trouxe nada. Alguma coisa não está muito claro. Alguma coisa está estranha. Tá, se eu estou sentindo que alguma coisa estranha, deixa eu tentar buscar maneiras de me aproximar, de entender, de conhecer, de saber o que está acontecendo. Normal, eu não gosto de dizer que é normal, mas pode acontecer? Pode. Mas se você entende que pelo histórico, pela relação, está estranho, vai atrás e tenta entender, tenta se aproximar, tenta estar próximo para saber o que está acontecendo, Dalva. Deixa eu ver aqui. Renata, dificuldade e quando a pessoa tem problemas visíveis de comportamento, neuras, vícios que estão atrapalhando a relação e a pessoa simplesmente se nega a buscar ajuda e ainda diz que está feliz. Tá, legal, Renata. A Renata está trazendo um ponto aqui que é muito importante também. Tudo que eu falei até agora de casamento, eu estou falando em condições teoricamente normais. 2 pessoas saudáveis que não têm nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de problema nesse sentido. Nenhum tipo de doença. Quando eu identifico que o meu parceiro, minha parceira tem, sei lá, um transtorno que altera extremamente o comportamento, o humor dele ou dela, isso é algo fora da curva. Então assim, a pessoa está assim porque ela tem um transtorno, vamos colocar assim, por exemplo. Ela tem uma dificuldade maior do que uma dificuldade que a gente entende que, isso aqui é tranquilo. Ela tem uma dificuldade muito grande com alguns pontos. Se entre a gente não está dando certo, a melhor coisa é procurar ajuda profissional. E aí a ajuda profissional vai depender do que está acontecendo, tá? Pode ser diversos profissionais, mas vai depender muito do que está acontecendo. Ele não quer procurar ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não quer. Aí vai entrar é uma relação que os dois têm responsabilidade, mas só eu estou tentando ajudar? Foi o que eu comentei um pouco antes da live, acho que você já devia estar aqui, Renata. Então assim, eu tento conversar, eu tento ir atrás, eu tento ajudar, só que o outro não quer nada. E eu estou cansando e ele está tranquilo. Eu estou esgotada, como a Renata colocou, eu não aguento mais, eu estou estressado, estou infeliz. Então assim, é uma relação ainda? Que relação é essa? E aí volta o que eu disse, a relação é a responsabilidade dos dois, não é só de um. Então se só eu estou fazendo uma parte e o outro não está fazendo, isso não é relação. E aí eu preciso rever. Preciso me colocar em primeiro lugar e falar, tá, até onde eu vou aguentar isso? Até onde eu me permito investir nisso? Porque chega um momento que é literalmente o nosso limite. Até aqui não dá mais. A partir daqui não dá mais. Fiz o que eu pude, você não quer, tudo bem. Você tem direito de não querer. Mas eu também tenho o direito de querer buscar o que é melhor para mim. Certo? Diálogos já não resolvem mais, demonstração de amor se a pessoa não quer. Eu acho que é basicamente isso que eu coloquei, Renata. A relação é dos dois, não é só de um. Se só um está tentando, está buscando, alguma coisa está errada. E isso não é relação. Isso não é relacionamento, tá? Então assim, alguma coisa está muito destoante aí entre os dois, que só um está buscando e é justamente quem está sofrendo. Então, foi o que eu falei, até que ponto eu vou investir, até que ponto eu vou aguentar, até que ponto eu estou disposto a me deixar de lado por alguém que não está olhando muito para mim, sabe? E aí vai muito de cada um, também não tem uma regra que, não, a partir daqui você sai. Vai muito de cada um mesmo. Deixa eu ver aqui mais comentários.
Com toda certeza é se olhar com carinho. Exatamente, Amanda. Viviane, o divórcio mesmo amigável causa trauma nos filhos? Excelente pergunta, Viviane. Muito, muito boa mesmo. Vamos lá. Isso é um pensamento muito comum na sociedade, para quem está casado e tem filho, de assim, nossa, eu vou me separar e o que vai acontecer com meus filhos? Eles vão ficar muito mal, vão ficar traumatizados, vão ter dificuldades na escola, não vão saber se relacionar, não vão saber lidar com o pai ou com a mãe que vai morar em outro lugar. A gente pensa muito isso, muito, nossa, absurdamente. E isso tem uma preocupação real até certo ponto. Por quê? E eu costumo dizer muito isso. Eu vou pedir para vocês se colocarem no lugar de filho, tá? Eu sou o filho e eu vejo meu pai e minha mãe muito mal. Nossa, aquela relação é uma porcaria, eles mal se respeitam ou nem se olham na cara, são quase colegas e só não se xingam na nossa frente por educação, isso quando não acontece coisa pior. E aí eu fico pensando, tá, dessa forma que tá, esse relacionamento desse jeito, será que também não está traumatizando eles? Será que um casamento ruim não é muito pior para os filhos do que cada pai de um lado vivendo a sua vida bem? A gente não tem como afirmar isso com 100% de certeza e eu acredito que a gente nunca vai ter. A gente não tem como medir os traumas de, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso. São possibilidades. Mas uma coisa é fato. Se um casal está querendo se separar, é porque não está legal. Certo? Eles não estão querendo se separar, não, porque está maravilhoso, eu quero me separar. Não. Se eles estão querendo se separar, se um dos dois quer se separar, é porque a relação não está legal. E na grande maioria das vezes, a relação está horrível. Não é simplesmente não está legal, ela está horrível. Uma relação que está acabando com um dos dois ou com os dois. Só que quando a relação acaba e faz muito mal para um, para outro ou para os dois, também está fazendo mal para os filhos. Ou a gente vai dizer que, não, minha relação está uma porcaria, mas com os filhos está tudo ótimo. Você pode até estar bem com seus filhos, mas será que eles estão bem vendo os pais da forma que estão? Provavelmente não. Então, eu entendo que é muito melhor, nem se compara, os filhos terem os pais separados e cada um estando bem na sua vida, porque se eu estiver bem, se eu sou pai, vamos me colocar no lugar de pai. Se eu sou um pai e eu estou numa casa que eu não tenho nem vontade de voltar porque eu não aguento mais olhar na cara da minha esposa, a gente está super mal, está brigando, isso está afetando diretamente a minha relação com meu filho. Eu nem quero voltar para casa. Eu não tenho nem paciência lá, eu não tenho saco para ficar lá. Então assim, e vai dizer que eu consigo ser um bom pai da mesma forma do que se a relação tivesse boa? Não, não é a mesma coisa. Impossível ser a mesma coisa. Agora, se eu me separo, vou morar em qualquer lugar, ou fico na casa, não importa, e eu começo a ter uma vida melhor, eu começo a me sentir bem, eu vou poder cuidar do meu filho de uma outra forma. Então essa história de que não, eu não vou me separar para o meu filho não ficar triste, isso não é real, isso não existe. Outra coisa que acontece bastante, não, eu não quero que meu filho fique triste, então não vou me separar. A tristeza faz parte da vida de todo mundo. Não ache que você vai evitar que seu filho seja mais ou menos triste não se separando. Porque provavelmente ele já está triste vendo a relação de vocês do jeito que está. E aí eu coloco vocês para pensar de uma outra forma. Vocês casados, marido, esposa, vocês querem dar que exemplo de casamento para o seu filho e para a sua filha? Vocês querem que o seu filho e a sua filha tenham um casamento igual ao seu? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar. Você, mulher que está com seu marido aí, você quer que a sua filha tenha um marido que nem o seu? Você quer que a sua filha tenha um casamento igual ao seu? Se você não quer, por que você continua nesse casamento? Homem é a mesma coisa. Se você quer que o seu filho tenha uma esposa que nem a sua, você quer que o seu filho tenha um casamento que nem o que você tem?
Se você não quer, por que você continua? Os filhos não são idiotas. Sendo pequeno ou grande, se eu falo uma coisa e faço outra, isso não faz sentido para ele. E isso é com tudo. Ah, filho, tem que comer fruta, só que eu não como. Ah, filho, você não pode beber refrigerante, só que eu bebo. Ah, filho, você não pode fumar, mas eu fumo. Ah, filho, você tem que buscar um casamento legal e o meu casamento é uma porcaria? Ué, cadê a coerência? Não tem coerência nenhuma. Algo está muito errado nisso. Então, assim, se eu quero dar um exemplo de vida, de casamento para meu filho, eu tenho que ter um casamento bacana. Então, assim, pense que eu estou dando um exemplo muito melhor para ele, me separando, do que ficando numa relação ruim, só por status, só por cobrança social, só por, enfim. Não sei se eu consegui responder, Viviane, mas eu penso um pouco dessa forma. Os filhos querem que a gente esteja bem. O filho não quer ver a mãe ou o pai sofrendo. E vice-versa. Só que, se o pai e a mãe estão sofrendo juntos, provavelmente o filho também não esteja feliz assim. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder. Que bom, Renata. Que bom que de alguma forma eu consegui trazer alguma coisa para você que te ajudasse. Deixa eu tentar ler por aqui que no celular está um pouquinho ruim. Peraí. Muito bons os comentários de vocês, viu? As perguntas estão excelentes. Casamento tem sim que ter uma empatia, uma interação entre os dois para que haja cumplicidade. Perfeito, Ruth. Se não tem empatia entre os dois, você morar com um desconhecido não muda nada. Não é, como foi que eu falei, não acho nem que seja considerado uma relação. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Cleonice, tenho 30 anos de casada e eu não conheço meu marido, nós não temos diálogo. É o que a gente estava conversando um pouco, né, Cleonice? Isso é muito comum. A gente passa muito tempo com alguém, entra meio que num piloto automático, a gente faz tudo da casa, cuida não sei o que, cuida do filho, vai trabalhar, não sei o que, só que para de se olhar, para de conversar. E aí eu vou até complementar, que eu acho que a maioria aqui também deve concordar ou pensar nisso. Os casamentos mais antigos, de pessoas que estão, sei lá, casei há 20 anos, eles têm uma forma de ver o casamento do que alguém que está casando hoje tem. A sociedade mudou muito, ela continua mudando. Antigamente era um crime praticamente se separar. Hoje não. Hoje é muito mais aceitável. Antigamente os casamentos eram meio que forjados, entre aspas, por famílias que obrigavam a um casar com o outro para ter um vínculo com a outra família, ou então casava porque, não, eu vou casar com ele porque ele trabalha e é um homem que tem uma estabilidade financeira, não, eu vou casar com ela porque ela, sei lá, é da mesma religião que eu. Então as pessoas casavam com muita frequência antigamente por diversos motivos que não eram simplesmente querer ficar com o outro. E isso tem um reflexo lá para frente. A forma que as pessoas lidam no casamento hoje é muito diferente de antigamente. Antigamente a mulher não tinha voz, a mulher era simplesmente submissa e tinha que aceitar o que o marido fazia, colocava, se impunha. Hoje já não é assim. Então hoje tem mais espaço, ainda falta melhorar bastante, mas tem mais espaço para a mulher poder colocar o que ela quer e ela dividir o status da casa com o homem, tanto financeiro quanto como pai e mãe. Então é diferente sim. Os casamentos antigos eles sofrem muito mais com essas questões. Hoje nem tanto, mas ainda tem bastante. Então por isso que é muito comum ver pessoas que estão há muitos anos casadas sofrendo. E ao mesmo tempo é muito comum ver pessoas que casaram há 2, 3 anos que já se separaram. Porque já falou assim, eu não quero isso pra mim, e se separou. É um direito dela. E quem está 20, 30 anos não consegue se separar. Porque tem uma cabeça diferente, porque tem um ritmo diferente, tem crenças diferentes. Então por isso que é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Mas isso não significa que eu estou há 10, 20, 30, 40 anos infeliz, que eu vou ter que morrer infeliz. Isso não existe. Se eu estou infeliz e eu ainda assim tenho muita dificuldade, eu posso buscar recursos para tentar melhorar isso. Ou eu vou tentar melhorar o meu casamento, ou eu vou tentar buscar formas de eu ficar bem, ou eu vou tentar sair desse casamento, enfim. Alguma coisa eu posso fazer, mesmo que seja difícil, eu posso tentar buscar alguma coisa.
Ruth, eu não acredito mais no amor. 3 casamentos e um funeral, não tem como acreditar mais. Olha, Ruth, eu imagino que seja muito difícil de acreditar mesmo. E eu não acho que você seja obrigada a acreditar. Não acho que não. Volta assim que vai ficar tudo bem. É normal que a gente tendo uma sequência, uma grande quantidade de decepções, que chega um momento que a gente também tem limite. Que a gente também fala, meu, cansei. Eu vou me arriscar de novo para me ferrar de novo? Então não acho que você seja obrigada a acreditar no amor ou acreditar que não, daqui a pouco vai aparecer um príncipe encantado, até porque príncipe não existe, né? Só que o que eu acho que é interessante, pegando esse exemplo que você está trazendo, se eu passei por um monte de dificuldade, um monte de decepção, que me faz ser uma pessoa que não acredito, mas que vai dar certo, que eu vou conseguir, deixa eu tentar buscar coisas ou oportunidades ou recursos para eu ficar bem, mesmo tendo acontecido tudo isso. Eu não acho que você tem que buscar um outro parceiro logo para ser feliz com outro parceiro. Não, você precisa ser feliz sozinha primeiro. Antes disso, você precisa trabalhar tudo isso que aconteceu com você para talvez você pensar lá na frente se vale a pena se arriscar de novo. Mas eu acho que o mais importante é você se permitir, não sei se você já fez, se faz, enfim, se permitir cuidar de você diante de tudo que aconteceu. Porque eu acho que isso precisa. Se a gente passa por muita coisa ruim, a gente precisa se cuidar. Não é simplesmente, não, vou buscar mais um parceiro. Não, eu preciso me valorizar, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Então assim, deixa eu me cuidar. Quando eu estiver me cuidando, aí depois eu vejo o que eu faço. Se eu entendo se vale a pena ou não eu arriscar de novo, eu buscar outro alguém e tudo mais. Mas realmente é muito difícil. De nada, Dalva. Boa noite, Bianca. Que bom que tá gostando do tema. Bianca também fez uma live ontem. Ontem, né, Bianca? Tô até confuso, até perdi a data. Essa semana, ontem ou quarta, acho que foi ontem mesmo, que a Bianca fez uma live, tô meio perdido no tempo. Sobre ansiedade, foi muito bacana também. Vamos lá, Lucilene. Meu marido não tem diálogo com os filhos e eles me cobram isso, que só eu dou atenção para eles. Já conversei com eles sobre isso, mas não resolve. Olha, Lucilene, aí a gente já está entrando na questão do casamento perante aos filhos, que é outro tema bem complicado. Eu acho que assim, tentando te responder, você, como que eu posso colocar assim? Você tem a sua responsabilidade como esposa e a sua responsabilidade como mãe, que são coisas diferentes. Então, a sua relação com seu marido como esposa é uma e a sua relação com seu filho como mãe é outra. O seu marido tem as mesmas responsabilidades. Ele tem uma responsabilidade com você como marido e ele tem uma responsabilidade como pai com os filhos. Como eu falei, são responsabilidades diferentes. Se ele é um ótimo, vamos colocar assim, vamos supor que ele é um ótimo marido, um marido excelente, que você não tem o que reclamar. Mas como pai ele está falhando, é lógico que você pode orientar, que você vai querer ajudar, que você vai querer de alguma forma melhorar essa relação entre pai e filho. Mas a relação é deles. Você pode fazer o que for, a relação é deles. É do marido, é do seu marido com os seus filhos. Só eles podem mudar essa relação. Quem está de fora não pode. A gente pode orientar, dar opinião, tentar ajudar, mas quem vai mudar são eles. Por isso que você não tem que se cobrar e nem os seus filhos cobrar como se você fosse responsável, porque você não é. Você é responsável de ser uma boa mãe e de uma boa esposa. O seu marido é responsável por ser um bom pai ou um pai próximo, enfim. Se ele não está sendo, a responsabilidade é dele, não é sua. Se os seus filhos sentem falta que o pai faça isso ou faça aquilo, a responsabilidade é do pai, não é sua. Então não pegue uma responsabilidade que não é sua. Pegue o que é seu, esposa e mãe. Você não é responsável por ser pai. O seu marido é responsável por ser pai, tá? Eu não vou entrar muito nesse tema porque eu acho que daria até uma outra live, tipo pais, relacionamento de pais com filhos, que também dá um tema bem extenso. Mas espero que isso consiga te direcionar um pouquinho, tá bom? Excelente tema, Viviane. Que bom que você gostou. Sem mais comentários. Deixa eu ver. Por enquanto sem mais comentários. Bom, pessoal, acho que está dando quase nossa 1 horinha já de live.
Eu acho que para finalizar, retomar algumas coisinhas básicas que eu falei durante a live. Diálogo, lá em cima, primeiro lugar, junto com se colocar em primeiro lugar. Se eu não me valorizo, se eu não tenho autoestima, o outro vai fazer o que ele quiser. Se a gente não conversa, eu não conheço com quem eu estou casado. Simples assim. Eu preciso gostar de mim para eu me valorizar, e eu preciso saber com quem que eu estou casado. Eu preciso saber com quem que eu estou me relacionando. E eu não preciso saber o nome dele ou data de nascimento. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a fundo. Foi o que eu falei. Você sabe o que está acontecendo com o seu marido? Você sabe o que está passando na cabeça da sua esposa? Muitas vezes a gente não sabe. Você sabe que o que ela mais queria era assistir uma série que lançou essa semana? Você não sabe. Você sabia que seu marido está louco para assistir um jogo na semana que vem? Eu estou dando exemplos bestas, exemplos simples, mas que fazem diferença. Eu tenho certeza que qualquer marido, qualquer esposa vai ficar muito feliz quando o companheiro chega e faz ou fala ou mostra que te conhece. É muito legal isso, é muito bom. Só que a gente também precisa fazer isso. Então eu preciso buscar conhecer o outro e eu preciso deixar que ele me conheça. Então quando meu marido e minha esposa vêm me perguntar alguma coisa, algum assunto, e eu não quero falar, eu estou fazendo mal para a relação, não é para ele. Quando eu me fecho e não quero contar nada do meu dia, das minhas preferências, eu estou fazendo mal para a relação, não é para ele. O ruim não é contra ele que eu estou fazendo, é para a relação e eu estou nessa relação. Então se a relação vai mal, eu também vou mal. Então, busquem conhecer o seu parceiro, sua parceira, e se deixe conhecer também, porque aí a tendência que a coisa flua melhor é muito maior. E quando a gente está num nível que, não estou dando mais conta, problema algum pedir ajuda. Não é vergonha alguma pedir ajuda profissional, por exemplo. Existe terapia de casal há muito tempo e é um recurso muito válido para casais que precisam entender algumas coisas, lidar algumas coisas. E terapia de casal não é simplesmente ir lá para ser feliz, é para entender e ver o que é possível ser feito, tá? Só para desmistificar um pouquinho. Vai fazer um esporte com seu marido, com a sua esposa, vai assistir uma série juntos, vai passear, vai fazer alguma coisa diferente. E de repente a coisa começa a andar, vocês começam a se aproximar um pouquinho, tá bom? Deixa eu só ler os últimos comentários aqui antes de encerrar. Estrela, de nada, Estrela. Rosimeire, Rose está sempre acompanhando aqui as lives, sempre presente nas páginas. Gratidão, Rose, não deixar passar nada do relacionamento sem ser resolvido, senão isso cresce. Perfeito. Se tem alguma coisa que está me incomodando e eu deixo para lá, isso daí vai aumentando. É basicamente essa ideia que a Rose colocou e é perfeita. Então assim, não, isso daí tudo bem, só que no fundo está incomodando, tá me pegando. Por que eu não chego e falo? Por que eu não converso? Por que eu não... Entendeu? Isso faz muita diferença. Silvia Rodrigues, que bacana que você está aqui. Silvia também, psicóloga, a gente estudou junto, se formou junto praticamente. Também está aqui, bacana que você está aqui, Silvia. Obrigado. Relacionamento precisa ser cultivado, é preciso investimento e muita disposição. Exatamente. Casamento é um investimento. Eu estou investindo o quê? Energia, tempo, investindo a minha vida naquilo. Então, é um investimento que eu quero ter um retorno. Então, eu preciso fazer o que eu puder para ter um retorno nesse casamento. Lucilene, obrigado, Lucilene. Que bom que você gostou das minhas explicações. Obrigado, mãe. Dona Elisete está aqui presente. Obrigado, Cláudia. Bom, pessoal, acho que é isso. Não temos mais comentários. A live está ficando por aqui. Ficamos 1 hora falando sobre casamento e ó, que voou, hein? Nem vi o tempo passar. Que bom. Pessoal, só para finalizar, queria agradecer imensamente todo mundo que acompanha a live, que entrou, que comentou, que compartilhou, que fez algum depoimento aqui. É muito importante a presença de vocês aqui na live, porque sem vocês a live perde o sentido. A ideia da live é ter interação, então a gente precisa que vocês estejam aqui na live para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo. A ideia é essa, não é eu
eu saber e falar para vocês tudo que eu acho. Não, a ideia é juntos a gente pensar em algumas coisas. Como eu falei no começo, eu tô toda sexta-feira, às 8 horas da noite, eu tô aqui na Mais Psicólogos, fazendo alguma live, trazendo algum tema sobre comportamento, sociedade, psicologia em geral. Se vocês tiverem sugestões de temas, pode mandar aqui na página, pode mandar por mensagem mesmo, que eu que respondo, que é sempre bom saber sobre o que vocês querem conversar, o que vocês querem ouvir. Como eu falei, toda sexta-feira eu tô aqui, eu tenho a minha página, que é Psicólogo Rodolfo Sampaio, se alguém também quiser dar uma passada lá, trocar uma ideia, fiquem à vontade. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado aos últimos comentários, aos últimos agradecimentos, Graciele, Luciana. Ruth, depois você pode mandar uma mensagem aqui inbox para mim, para a gente poder conversar, se você preferir. Obrigado a todos, bom final de semana, ótimo finalzinho aí de sexta para vocês. Se cuidem, o que precisar, só dá um toque e a gente se vê na sexta-feira que vem, no mesmo horário, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.